you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. No bloco anterior, a gente conversou com a Tônia aí sobre a situação das microempresas e pequenas empresas, microempreendedores individuais em Ponta Grossa. Tivemos um crescimento, o país teve um crescimento, e sempre que a gente tem essas notícias boas, eu gosto de saber perspectivas de alguém que sempre está muito antenado. Para isso, claro, eu tenho o prazer de receber o Luciano Salamacha, consultor, e antes de mais nada, um grande amigo. Prazer de receber. Que vida corrida essa tua, não conseguimos conversar esse ano. A gente sempre conversa umas 3 vezes no ano. Dessa vez você estava importante. Era só a Ana que você foi conversar, era a Ana Maria Braga, né? Gente, ele me largou aqui e foi falar com a Ana Maria Braga, tá? Não, mas não se preocupe, eu não troco o Louro José também. Ah, então tá bom, beleza. Louro José. Que bom. Nossa, tua carreira aí de consultoria tá bombando no Brasil, Luciano. Que coisa boa de ver alguém da terra aqui fazendo tanto sucesso. Então, acabou acontecendo na mídia nacional, então há uma frequência relativamente a cada mês, mais ou menos, ou mais do que uma vez por mês, ou é site da UOL, ou é Band, ou é Jornal da Record, ou é SBT, sempre acabei caindo, vamos dizer assim, como uma referência na mídia nacional, o que é bom. E eu costumo brincar sempre dizendo o seguinte: se você fala algo inteligente, talvez publique, mas se você falar alguma besteira, vai ficar 3 encarnações falando mal de você. Né? Com certeza. Então, eu acho que é uma prova de fogo, mas está indo bem. Por enquanto, estamos passando o teste. Bom, mas é que você aí é recordista absoluto de prêmios de melhor professor da FGV? Também, né? Você vê como uma coisa está ficando feia. Até eu estou ganhando lá. Tá... aquele negócio já foi melhor, é? Pra você ver. Não, brincadeira. A escola é muito boa, né? Não, é fantástica e você tem esse histórico, essa trajetória aí. E, Luciano, um ano que a gente vem, assim, de um ano tão difícil nesse país, se tem alguém que pode falar de empreendedorismo, sucesso na carreira, etc., é alguém que está com isso, né? Porque, assim, o consultor não adianta só falar, ele tem que exemplificar, né, com a vida. O consultor ele tem uma tarefa muito boa, porque quando ele é contratado e dá certo, é mérito de todo mundo da empresa que trabalhou. E é verdade. Agora, quando dá errado, só tem um culpado, é o consultor. É o consultor, né? O consultor que fez besteira. O que acontece em anos de crise é que você é mais demandado. Isso realmente é fato. E isso, Ana, também gera um divisor de águas, porque o mercado começa a dizer assim, isso as pessoas de casa vão entender. Se você está com uma dor de cabeça, você vai na farmácia, talvez você não vá no médico. Agora, quando você está achando que você vai ficar muito doente, você já não quer qualquer médico. E aí o mercado começa a te exigir mais, só vem mais coisas complexas, mas você pode mostrar se você é competente ou não. Então, esse ano o que aconteceu? Para mim, foi uma demanda cada vez mais qualificada, de empresas cada vez maiores, nacionais e internacionais, com foco em algo que eu estou apaixonado hoje, que eu acho que é o resumo desta crise de 2014 a 2017. As pessoas tiveram que aprender a pensar. Chega de ficar copiando, colando, repetindo a mesma fórmula. Ou as pessoas aprendem a pensar, ou fatalmente elas não vão aproveitar a onda que vem no Brasil a partir do ano que vem. Então a perspectiva é boa. Assim, a gente tem que falar de mercado de trabalho e de empresas. O Brasil, ele encolheu muito nos últimos anos, mas a gente tem eu estou falando muito isso, a gente vai ter, do final do primeiro trimestre do ano que vem, ao final do primeiro semestre, nós vamos ter efetivamente uma engrenada no crescimento. E isso é por 2 fenômenos, 2 macroeconômicos e 1 psicológico. Os fenômenos macroeconômicos taxa de juros caiu, a inflação está controlada. Isso é real, não é manipulação, então a gente número, tem, né? É número e é fundamento econômico. O efeito psicológico, eu costumo dizer, homenageando uma amiga minha que faleceu em janeiro desse ano, chamada Carmen, eu chamo de efeito Carmen. A Carmen, ela, anos atrás, eu estava na Argentina fazendo doutorado e ela estava namorando um argentino. E aí esse argentino mentia para ela descaradamente: olha, Carmen, eu ando com um carro velho porque eu tenho medo de ser sequestrado, mas eu tenho fazendas e tal. Quando deu uma chance, eu chamei a Carmen e falei: Carmen, esse cara está mentindo para você. E ela olhou para mim e falou: eu sei e estou gostando, não se meta. Ah, tá. Então... Ou seja, ela deixou claro para mim que ela tinha consciência de que aquilo não era uma realidade, mas que era conveniente para ela acreditar naquilo.
O que vai acontecer no final do primeiro trimestre do ano que vem, Ana? Vão se começar a colocar na mesa os candidatos à presidência da República. Ah, tá. E até o final do primeiro semestre se definem quem são os candidatos. E numa questão de a gente ter bom candidato, talvez a gente eleja o Tiririca, se for o caso. Sim. Talvez seja o pior dos piores. A questão não é essa. A questão é que, uma vez que está determinado um novo ciclo político, essa instabilidade, porque assim, as crises têm letras, as pessoas falam que existe a crise em V, você cai rápido, sobe rápido, não é o caso. Existe a crise em W ou em W, você cai, começa a subir, cai de novo e sobe, também não é. Existe a crise em L, você cai e fica, também não é o caso do Brasil. E existe a crise em U, em que você cai, dá uma barrigada e sobe. Então, hoje em dia, eu tenho falado muito para os empresários o seguinte, não há mais crise no Brasil. A gente já chegou nessa barriga. Aí o empresário que nos vê diz assim, não, mas espera aí, o meu faturamento caiu um monte. Eu sei, ele não vai cair mais. Acabou. Chegamos no fundo do poço. Chegamos no talo, chegamos no fundo do poço. A gente só não começou a crescer antes, porque a hora que a gente quer crescer, vem o Joesley Batista e dá uma alongada nessa barriga do U. O que vai acontecer a partir do final do primeiro trimestre ao final do primeiro semestre do ano que vem? Se define o novo governo. Se define a política e hoje, ao contrário do que era antigamente, um ministro da Fazenda não consegue mais alterar com um comentário a estabilidade econômica. Então, a partir dali, o Brasil vai voltar a crescer. Só que tem que lembrar o seguinte, duas coisas. Primeiro, o Brasil, ele encolheu muito. Ele saiu de 100 em 2013 para 92 no final de 2016. E no final de 2017 vai para 93. Ou seja, a deflação que houve aqui é o encolhimento do PIB. Então, se a gente crescer esse ano 0,9, que 2017 está previsto, mais ou menos nós vamos crescer 0,9 de 92, vamos para 93 talvez. E depois, se a gente cresça 2, 3%, a gente vai ainda levar mais 4, 5 anos para retomar. O que vai acontecer nesse período? O emprego vai andar descolado do crescimento das empresas. Por quê? Porque nesse período as empresas aprenderam a ter produtividade. Então assim, se eu tinha uma empresa que fabricava 100 produtos e precisava de 100 funcionários, e agora ela durante a crise passou a vender 60, ela diminuiu 60 produtos, 60 funcionários. Acontece que hoje, esses 60 funcionários produzem 85 produtos, e não mais 60. Então, a hora que o mercado começa a crescer, existe uma capacidade ociosa em todas as empresas. E isso vai fazer com que as empresas retomem crescimento e depois o emprego, não na mesma velocidade, retome. Então, o que repercute para nós no ano de 2018? Primeiro, nós temos, e isso é muito legal porque a estatística prova isso, você está tendo um crescimento do emprego informal. Para as pessoas que estão vendo agora, que estão em casa, é muito importante entender. 2018 vai ser o ano da retomada do emprego via a informalidade, não via formalidade. Então, se a pessoa está hoje dizendo assim, puxa, mas eu queria uma carteira assinada, pode continuar querendo por mais um ano. Sei, não vai ser dessa vez ainda. Vai aos poucos. Por quê? Com a mudança da legislação trabalhista, que aconteceu em março, e que flexibiliza a terceirização, você tem agora aquela pequena empresa. Tônia estava falando sobre os pequenos. A pequena empresa tem lá uma indústria que faz janelas, esquadrias metálicas. E ele precisa de um soldador. Só que ele pegou uma grande venda, ele não vai contratar aquela pessoa de caráter permanente, porque ele não sabe se dali 3 meses vai ter mais demanda. Então ele vai lá e contrata terceirizado, porque é uma atividade fim. Se rolar bem mais 3 meses, mas é mais caro para ele a terceirização do que pagar em folha. Então ele diz, até o momento em que vai compensar eu te registrar, porque senão eu perco a pessoa. Em março desse ano, quando estava a confusão da legislação trabalhista, precarização, essa palavra é uma palavra que virou um meme, aí, precarizar o trabalho, a função do trabalhador, né, o trabalho formal. É mentira, por um motivo simples. Quando nós estávamos em pleno emprego, quando você tinha pessoas trocando de empresa por conta de R$50 a mais de salário ou um benefício qualquer, quando o trabalhador decidia aonde queria trabalhar, a quanto queria ganhar e tudo mais, ninguém falava de precarização. Com certeza. Então, por que precisa alterar a legislação nesse momento? Para gerar renda e não emprego. Então, a grande dica para as pessoas, trabalhem, principalmente quem está desempregado, trabalhe buscando renda. Emprego é diferente de trabalho. Sim.
São relações diferentes que as pessoas vão ter que aprender, né? Os sindicatos aprenderam a baixar a guarda e ser mais inteligentes e mais focados na negociação. Os empregadores aprenderam a trabalhar e dividir mais problemas com os funcionários e os funcionários aprenderam a lutar mais para manter a empresa viva. Esse é um aprendizado que a gente não pode esquecer, porque qualquer crise nos ensina rápido, mas qualquer conforto nos apaga essa memória. Exatamente. Coisa boa costuma ligeiro, né? E principalmente esquece o ruim. Então, o ano que vem, o ano de 2018, vai ser um ano em que a gente efetivamente retoma crescimento no Brasil. Ninguém segura o Brasil. Maravilha. Só para você ter uma referência, eu estava em São Paulo há 2 semanas e fazendo uma palestra, e daí um empresário virou assim: olha, me desculpe, eu vou para os Estados Unidos, eu acho que aqui não tem mais futuro. Eu falei: o senhor deve ir. Você acha que eu estou certo? Eu falei: não, é um a menos para concorrer aqui, o senhor vai para lá, some daqui. Já que não quer acreditar também, né? Mas ele falou, me deu um motivo para ficar. Eu falei: olha, é bem simples. O Brasil equivale a 50 Uruguais, 5 Argentinas e 10 Venezuelas e metade da população da América do Sul. Exatamente. Então, se você quer estar em algum lugar, esteja onde tem muita gente para comprar muita coisa. Exatamente. Então, Estados Unidos, a concorrência é extremamente complexa, ele vai chegar lá, vai ter um estereótipo de latino, então ele está deixando de lutar. E aí foi quando eu resolvi a vida com ele. Eu falei: numa guerra, você quer lutar no campo do inimigo ou no teu? No meu. Então, por que você vai pro campo do inimigo? Exatamente, quer dizer... Fica aqui, pô. Não parece muito inteligente isso, né? Então, assim, Ana, o ano de 2018 há crescimento, há retomada. Mercado de trabalho ainda vai continuar na informalidade. Nas últimas estatísticas, nós perdemos emprego formal. Todos os crescimentos de taxa de emprego estão no informal e não no formal. Isso está o sinal. Isso está no sinal. Aguenta, galera, porque depois de 2018, dependendo do governo que vier antes ou depois, mas a partir de 2019 a gente começa a reconquistar uma disputa em que tem mais gente contratando do que gente se oferecendo para trabalhar. Ah, tá. Então, quer dizer, volta aquela tese que você defende desde sempre. Aproveite para se capacitar. Sempre. A capacitação, eu acho que hoje... ela passou, inclusive tem uma coisa interessante, jovens de 20 a 30 anos são aqueles que mais estão sofrendo, já sofreram mais, agora já se aquietaram um pouco, porque uma pessoa que tem 30 anos hoje, portanto, entrou no mercado de trabalho há 12 anos atrás, ele não precisava ter qualificação, ele não precisava de muita coisa para ser contratado, aliás, ele era disputado a dedo. Um exemplo, o mercado da construção civil, sempre, tradicionalmente, contrata engenheiros civis para tocar as obras. Como já faltava gente de engenharia civil, contratava arquitetos, cuja finalidade é mais nos projetos, na concepção do que na execução, para ir ao canteiro de obra e gerenciar a obra, porque faltava profissional. O que aconteceu naquele momento? Esse profissional dizia: eu não preciso me qualificar. Para quê? Eu sou disputado. Exatamente. Quando ele foi rifado, quando ele foi rifado, ele não entendeu uma coisa que também é uma dica relevante. Por que pessoas com mais idade estão tendo mais oportunidades, principalmente no mercado informal? Porque eu não quero, eu empresário, a empresa, ela diz o seguinte: por que eu tenho um jovem que eu vou ter que ensinar, e eu tenho aquele que já está treinado, que já tem uma qualificação, eu contrato esse. Então, as taxas de crescimento no emprego, a maior taxa de desemprego está no jovem. Então, enquanto você tem uma taxa de desemprego na casa de 15% a 18% para pessoas acima de 45 anos de idade, você tem 35% de emprego para pessoas a menos de 30 anos. Quer dizer, e essa geração vai ter que aprender também a se comprometer mais, que é uma coisa que, da nossa geração, da minha e tal, havia essa questão do compromisso, do comprometimento. Aí você pegou uma geração que tinha emprego sobrando, não precisava se comprometer com nada, né? Assim, via de regra, claro, falando no genérico da coisa, né? Assim, um comprometimento bem mais... Eu gosto muito do significado das palavras. A palavra comprometimento vem do latim con, junto, promittere, promessa. Quando alguém se compromete, afirma um compromisso, ela está, portanto, há duas partes. Nem que eu tenha que firmar esse compromisso com o espelho. Então, quando eu olho para o espelho e me comprometo, eu estou dizendo assim: eu prometo, e você no espelho promete para mim também, que a gente vai até o fim nisso. O que essa geração ela está tendo que aprender, mas está aprendendo, é que ela deve levar até o fim tudo que faz.
ela não pode parar no meio conforme a sua conveniência. A efemeridade, a volatilidade, a descartabilidade de compromissos, ela já caiu na ficha. Já caiu a ficha, a pessoa está começando a entender isso. Porque o oba-oba já não funciona mais. Então, se não funciona aquilo, tem que tentar outra coisa. Então, quer dizer, chega de um feijãozinho com arroz, com um bom tempero, é bem mais eficiente do que gourmetizar tudo. Porque o feijão com arroz que faz ele comprar celular, tomar cervejinha e passear. Exatamente. Não é o gourmet, esse é o detalhe. Luciano, nós já estamos aí em cima do laço, ainda bem que você é mais comprometido com o horário da entrevista do que eu, né? Eu vou conversando, ele sabe que está no fim da entrevista e eu vou insistindo e conversando. Você falou, você está com um MBA aqui, o pessoal que estiver interessado, só para deixar rapidinho, porque eu sei, vai ser difícil pegar você de novo para uma entrevista. Legal, é o meu grande filho, eu tive a oportunidade de conhecer uma das 20 maiores escolas de negócio do mundo, que é a ESIC, que é uma escola espanhola, e eu leciono na FGV, que é outra grande referência, então nós estamos falando de duas grandes referências, e eu tive a oportunidade de poder construir um desafio para eles, eles toparam na hora, de construir um MBA voltado 100% ao pensar. As pessoas hoje estão sendo promovidas nas empresas não porque sabem fazer ou não sabem fazer, mas porque sabem pensar. Se aquela pessoa pensa e não sabe fazer, eu vou lá e ensino a fazer. Agora, se ela não sabe pensar, o que eu tenho que fazer com ela? Ensinar a pensar. Exatamente. Então, se você me permitir, a gente põe no gerador de caracteres aqui embaixo, o telefone, e as pessoas vão poder, a gente está trazendo turmas aqui para Ponta Grossa, estamos abrindo em 20 cidades no Brasil esse ano, é um curso disruptivo, só tem eu tive a liberdade de construir todo o conteúdo sozinho, escolher o corpo docente a dedo, liberdade total. E chega uma hora em que você precisa se realizar com o conteúdo, Ana. Não é mais uma questão de você repetir o que já publicaram. Você começa a perceber que você vai ajudar as pessoas quando ensinar elas a pensar. Então, esse MBA é uma oferta para Ponta Grossa que é algo disruptivo. Tá certo, Luciano. Muito obrigada. Um prazer conversar com você e tomara que a gente consiga se encontrar mais vezes em 2018. Sempre, você é uma amiga querida. Sempre que der, eu estou aqui. Obrigada, um excelente ano. Para você também, querida. No próximo bloco, a gente fala sobre literatura. E para isso, eu converso com a escritora Renata Flores Belo. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. through the night. Game going